livro de Daniel, no capítulo 5, e nós vamos estar lendo aqui, versículo 1 até o 6, depois estarei lendo o versículo 25 até o 28, e também o versículo 30, e estes versículos darão base à ministração desta noite. Diz assim o texto, acho que vou colocar aqui também, assim, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém e beberam vinho neles, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de uma mão humana, que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei se empalideceu e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. Versículo 25. E o que estava escrito era assim: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E a interpretação daquilo, Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Versículo 30. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. Amém. Amados, essa palavra é uma palavra que tem tocado muito em meu coração em alguns dias. E desde que Deus tem falado comigo, essa palavra tem me impactado muito. Porque a tônica dessa palavra é a embriaguez. É quando você não consegue mais discernir, porque você perdeu a lucidez para isto. E embriaguez é isso, é um estado alterado do nível de lucidez causado pelo consumo exagerado de bebida alcoólica ou de outras substâncias. Isso do ponto de vista material. Mas a mesma definição se aplica do ponto de vista espiritual. Então, lucidez é perda de consciência, ou seja, estado de consciência alterado por alguma coisa que você ingeriu. Pode ser, no caso físico, uma bebida ou uma droga qualquer, mas no mundo espiritual pode ser alguma coisa que você ingeriu ou está ingerindo também. É interessante que nesse texto aqui me remete a entender um pouco a história do povo babilônico, que aparece na Bíblia assim, Babilônia, parece que nasceu tudo pronto, mas na realidade a Babilônia não é uma nação que nasceu pronta. Ela é o resultado de um povo que cresceu e começou a dominar os povos em volta, e foi dominando, foi crescendo ao longo da sua história, e um dia teve uma grande batalha que deu grande nome, foi quando eles dominaram a Síria cai, e na realidade eles começaram a se fortalecer politicamente, começaram a se fortalecer em riquezas materiais, mas começaram também a crescer em crenças que existiam naquelas nações que estavam ali em volta. E é interessante que você pode dominar um povo, mas a crença daquele povo, ela sempre terá influência na sua vida. Se você perceber, por exemplo, os romanos dominaram os gregos, mas uma crença grega transitava por dentro da civilização romana e nunca saiu de lá. E sempre teve domínio. Por mais fortes politicamente que eles fossem, mas culturalmente os romanos eram submissos à cultura grega.
E ela está no mundo até hoje. Você não conhece muita coisa da cultura romana, mas da cultura grega a gente conhece. Então, na realidade, quando o povo babilônico ele se forma, ele assume também a cultura e as crenças que existiam naqueles povos aos quais eles dominaram. Então, eles nascem como sendo um povo guerreiro, um povo que fazia muitas maldades, muitas injustiças, muitas opressões, mas que absorveram também a idolatria, a feitiçaria de muitos povos que ele tinha em volta. Isso forma a cultura babilônica. E ela se forma numa maneira tão forte quando você mistura a política, você mistura a riqueza, você mistura o orgulho, você mistura a violência, você vai misturando a corrupção, a imoralidade, a idolatria, a feitiçaria, e você mistura tudo isso. Isso dá a cultura babilônica. Que a Babilônia morreu, mas a cultura babilônica não morreu. Amados, a cultura babilônica só vai morrer no Apocalipse, quando aquele anjo vier bradando pelo céu, dizendo, caiu a Babilônia, caiu a Babilônia. É quando esse modelo terá sido desfeito pelo sopro de Deus. Esse modelo é um modelo espiritual, porque na realidade ele não é só um modelo político, filosófico, cultural, mas ele é um modelo espiritual que vem junto e que ele, aonde chega, ele define um modelo de comportamento da sociedade. E a Babilônia, que nós estamos tratando na Bíblia aqui, ela era definida por esse modelo. Essa cultura estava no povo babilônico. E eles eram orgulhosos disso. Então, quando derrotaram a Síria, e mais tarde, antes ainda, quando o Egito foi tentar derrotar eles ali, naquela subida que morreu o rei Josias e tal, né, eles empataram a guerra ali, mas um dia, Nabucodonosor, com 25 anos, decide descer e vamos derrotar o Egito dentro do Egito. E foi lá e derrotou dentro do Egito. Foi na subida dele que ele começa a dominar Jerusalém, aí pega o rei Joaquim e ele volta para lá, e aí começa toda a história do povo judeu envolvido nessa trama da manobra geopolítica dos babilônicos. Nabucodonosor era jovem, tinha 25 anos de idade. Mas ele era um feiticeiro. Se você observar na Bíblia, ele vinha fazendo adivinhações, na realidade, por matando animais, fazendo sacrifícios, né, para dizer se é para cá, se é para lá, para ele vir fazendo as guerras dele. Então o modelo estava lá. Então essa é a Babilônia. Ela nasce de guerras, de violência, sede de poder, sede de riqueza, sede de domínio de outras nações, crença nos poderes da astrologia, dos agoreiros, da idolatria, da feitiçaria, cheio de soberbas, injustiça, corrupção e também imoralidade. Mas pastor, mas na Bíblia não tem, mas se você estudar a história deles, tinha uma deusa chamada Star, e essa deusa era a deusa da fertilidade, do amor. É a mesma Vênus que está nos gregos, e ela transita por dentro de outras culturas, e que ela inspira todo o processo de prostituição e imoralidade das nações. Essa é a nação babilônica com o seu modelo. E Nabucodonosor, ele era um representante desse modelo, porque ele via que toda a grandeza da Babilônia, e a Babilônia dominava os povos daquele ao redor, era um domínio muito grande, muito poderoso, e ele era um homem de uma inteligência extraordinária. Era um homem de uma visão estratégica extraordinária. Era um general extraordinário. E depois que ele dominou toda aquela região, ele disse, agora eu vou fazer a Babilônia ser a glória do mundo e eu serei a glória da Babilônia. Esse era o modelo dele. Tanto é que ele manda fazer uma imagem um dia para ele, de 27 metros de altura por 2,70 de largura, em ouro puro. Você pode imaginar, custando R$300 a grama do ouro, quanto ali tem, talvez 6, 7, 8 toneladas de ouro, qual o valor só para mostrar que ele deveria ser adorado. Ou seja, você colocar toda a multidão, o exército, a banda de música, o coral, todo mundo, os escravos, os cativos, todo mundo vem e quando tocar, todo mundo vai colocar o rosto no chão e vai adorar o grande Nabucodonosor, simbolizado nessa grande estátua de ouro. Veja o poder desse homem. Agora, paralelo a isso, ele fez um forninho lá. Assim, para quem não adorar, vai visitar o meu forninho. Essa era a situação. Ou seja, você adora ou não adora. Enquanto que na igreja, dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. Lá tinha um forninho do lado. Você não dá glória ao Nabucodonosor, visita o forno. Essa era a situação. Já imaginou, irmão, se aplicar isso aqui na igreja?
Nós íamos ter uma dificuldade aqui agora. Ia ter glória para tudo quanto é lado aqui. Não é isso? Não, pastor Guilherme, né? Não, irmão, não quero forno, não. Eu quero dou glória aqui. Nem que, né? É isso aí mesmo. Mas era a situação. Sabe o que é isso? A soberba dele. A soberba dele de tal maneira que ele falou assim: eu quero que todo mundo saiba que eu sou adorado aqui por todos os povos. E que eles se reuniram e tem uma musiquinha que foi feita aqui, a orquestra montou aqui uma partitura específica para me adorar. Ele reivindicava a adoração. Por isso que você vai ver no livro de Apocalipse, no livro de Isaías, né, você vai ver lá, Isaías 14, você vendo ele comparado ao próprio diabo lá. Lá tem uma metáfora que você vai ver, né? A estrela da alva cair, aquela coisa está lá. Por quê? Ele reivindicava do mesmo modelo que o diabo reivindicou quando ele quis ser igual a Deus. É o mesmo modelo. E Deus dá uma palavra profética, uma revelação profética para o profeta Isaías, mostrando que o mesmo modelo estava operando nesta nação e ela tinha nome. Era da Babilônia e a pessoa era Nabucodonosor. Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar lá pelo menos, no livro de Isaías, 5 capítulos. Capítulo 13, 14, 21, 46 e 47, falando sobre queda da Babilônia. Talvez você não vai ver uma outra nação que tenha tanta ênfase na palavra profética quanto a Babilônia. Porque, na realidade, o modelo deles influenciava todo mundo daquela época. Isso fazia com que os grandes fossem homens poderosos, mas também soberbos, orgulhosos, porque eles replicavam o modelo do seu líder maior. Para ter uma ideia, a Babilônia tornou-se um centro cultural, um centro religioso, um centro de referência arquitetônica. Nabucodonosor, por causa da inspiração e da palavra da mulher dele, ela disse: eu queria que aqui tivesse um palácio com jardins, coisas diferentes. Ele mandou construir algo que foi considerado uma das grandes maravilhas do mundo, que era chamado Jardins Suspensos. Naquele tempo não tinha engenharia de hoje, mas eles desenvolveram uma engenharia tal que ele ia construindo terraços enormes com jardins, que era chamado Jardins Suspensos da Babilônia, que davam vista para o rio Tigre, para o rio Eufrates, e que as pessoas vinham de longe para admirar, que eram prédios muito mais altos do que essa igreja aqui, na construção daquela época, coisas caríssimas e dificílimas, e com aquela vegetação exuberante, e que aqueles mosaicos que ele mandava fazer, ou seja, tudo de melhor do mundo, em tecnologia, em beleza, estava ali para agradar a esposa dele. Amado, vê o que uma esposa é capaz de fazer com o marido. Até o Nabucodonosor, com todo o seu orgulho, teve que ceder, pastora, né? Fazer os jardins suspensos da Babilônia, né? E o mundo todo ia lá. Alguém fala assim: você quando passar pela Babilônia, você não deixe de visitar os jardins suspensos que Nabucodonosor fez. Amados, e era assim, era um homem poderoso, e que não era qualquer um que tinha acesso a ele, e ele sabia que ele era poderoso, mas ele era orgulhoso, que a nação dele foi forjada em cima do orgulho, em cima da vaidade, em cima das guerras, em cima da sede de riqueza, de poder, de domínio, de crenças. Pode ver que toda a situação anormal que ele tinha, chama-se os caldeus, os astrólogos, os magos, chama todo mundo. Por quê? Ele era um homem conectado com o mundo, a realidade, o mundo espiritual. E ele sabia que aquele mundo poderia dar a ele respostas. Ele tinha crença neste mundo, ele tinha fé neste mundo e ele se submetia a este mundo. E tanto é que nas situações anormais dele, que fugia do controle dele, chama os magos, astrólogos, adivinhos, caldeus, agoureiros, todo mundo na minha presença para me dar uma resposta. Seja um sonho, seja lá o que for. Tudo isso está na Bíblia. Mas quando nós chegamos em Belsazar, na realidade nós vamos ver que ele é fruto de uma nação que nasce embriagada. Embriagada com o poder, com a riqueza, com a glória, embriagada com orgulho, embriagada com injustiça, com a maldade. Uma nação que ela tinha sido algumas vezes repreendida na figura do seu líder. O profeta Daniel, uma vez ele foi interpretar um sonho de Nabucodonosor, daquela grande árvore que foi cortada e deixada um tronco. Ele disse: rei, seja para o teu inimigo a interpretação desse sonho. Porque ele viu que algo complicado viria sobre a vida de Nabucodonosor. E ele orientou Nabucodonosor: arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Amados, pelo visto,
não houve arrependimento, porque um ano depois, Nabucodonosor é lançado no campo como um animal e foi tirado dele a inteligência, para que todo o reino dele visse ele na forma animalesca, no meio dos bois, dos jumentos monteses, dos animais selvagens, comendo grama, comendo capim. Nasceu pelo no seu corpo, unhas cresceram, e ele ficou um ser estranho, que ninguém nunca viu igual. Ele virou literalmente um bicho. Isso não é literal, isso não é metafórico, isso é literal. Deus falou assim: você vai ficar lá por alguns tempos, até que você reconheça que há um Deus nos céus que manda em tudo, que levanta o pequeno e abate o grande. Amado, ele foi preciso passar por essa experiência para entender que existe um Deus que está acima de todo homem, de todo orgulho, de todo poder humano. Existe um Deus que manda e comanda, e contra as ordens do Altíssimo ninguém pode resistir, ninguém pode revogar. Bendito é o nome do Senhor. Então veja que Nabucodonosor, depois dele, quando ele morre no ano de 562 a.C., sobem outros reis, e aí existiu mais uns 3 reis até chegar neste rei aqui, que é Belsazar. Belsazar era filho de Nabonido. Nabonido está na figura mais ou menos de um neto ali de Nabucodonosor, alguma coisa assim, na linhagem. E na realidade Nabonido era um homem que fazia muitas guerras, e ele dividiu o trono dele com Belsazar. E como é que a gente sabe disso? Quando ele teve essa visão da mão escrevendo, ele disse: quem interpretar o que está escrito aqui será o terceiro no reino. Por que o terceiro? Porque o primeiro era Nabonido, o segundo era ele. Então o terceiro seria o que vinha depois dele. Não era o segundo, era o terceiro. Por causa disso. Entretanto, amados, nós vemos aqui que ele então nasce numa nação embriagada. A nação que andou embriagada foi advertida pela sua embriaguez, foi julgada e condenada pela sua embriaguez, e foi destruída pela sua embriaguez durante um banquete. Belsazar quis mostrar para os grandes o poder de um homem que ele é adorado, que é venerado. Ele disse: eu vou fazer um banquete, eu vou convidar só os grandes. Então ele convida, um convite assim, meio convocação, eu vou convidar 1000 dos grandes. Gente que comanda muita coisa, que tem muita riqueza, e eles vêm para um banquete que eu vou preparar aqui. Amados, um banquete de um homem que é o mais poderoso do mundo, não é banquete como hoje, que o presidente vai comprar uma lata de sardinha a mais, uma lata de leite condensado hoje, né? E aí tem que prestar conta que o leite condensado foi a mais do que o que alguém imaginava. Não é isso? Então, naquele tempo não tinha isso, né, pastor Flávio? Né? Quem era rei mandou, acabou, não é isso? Então eu vou fazer um banquete para 1000 pessoas. Amado, 1000 pessoas, você imagina essa igreja aqui lotada, são 1000 pessoas. Então você vai ter que ter 1000 pratos, 1000 garfos, 1000 colheres, 1000 guardanapos, 1000 pratos de sobremesa, 1000 copos, 1000 tudo, né? Aí depois acabou o almoço, para jantar tem que lavar isso para trazer, não sei o quê. Lembra aquele negócio que as irmãs fazem, não sei o quê, de lavar, né? Não tem lavadora, tem que ser na mão, não tem sabão, tem que ter... Então tem todo o guardanapo, o esfregão, o sabão, etc. E vai, não é isso? Imagina para servir almoço, janta, não sei o quê e tal, café da manhã, né? E você... Só que ele, assim, como eu sou rico, então não pode repetir. O prato do almoço não vai ser o prato da janta. Eles têm que perceber que eu tenho, porque era a festa da soberba. Então, na festa da soberba, você tem que mostrar que você tem o que os outros são grandes, pastor Guilherme, não tem. Eu tenho que mostrar que meus pratos têm fios de ouro e o seu tem só um, o meu tem 10 fios de ouro. Eu tenho que mostrar que os seus garfos são de inox, os meus são de prata. Não é isso? E que na janta não repete o garfo do almoço, porque o desenho do garfo é diferente. Então era assim, amados. A minha roupa não é a mesma do jantar, não é a mesma da... Eles vão ver que a minha roupa tem ouro, tem prata, tem pedras preciosas que vêm da África, de todos os lugares, que eles não têm nem dinheiro, nem têm condição de ter o que eu tenho, porque eu sou o soberbo. Então, amados, foi o banquete da soberba. Eu convidei 1000 pessoas, não é para comer comigo nem beber comigo, é para demonstrar para eles quem eu sou, o quanto eu tenho, o quanto eu mando e o quanto eu posso demonstrar para eles. Esse era o banquete dele.
Sim, traga suas mulheres para serem testemunhas. E eu vou estar aqui com as minhas mulheres, mulheres no plural, e também com as minhas concubinas. Ou seja, as mulheres amantes também estarão presentes. E tem festa de manhã, tem festa de tarde, tem festa de noite. E, amado, você imagina você manter um ambiente, trocar as toalhas da mesa, aquele negócio todo, para manter durante alguns dias essa festa. A música não pode repetir, a dança não pode repetir, o jogral não pode repetir, o menestrel não pode, que é o cômico, não pode trazer as mesmas piadas para fazer a gente rir. Enfim, tudo é diferente porque eu sou o cara. Eu sou a soberba em pessoa. Exatamente isso, amados. E com várias profecias dizendo da queda da Babilônia. Para ter uma ideia, amados, eles estavam nesse banquete, eles tinham uma torre lá na Babilônia, onde eles guardavam os objetos recolhidos dos templos dos países dominados por eles. Então se dominou a Assíria. Como a Síria tinha um Deus que ele acreditava que os assírios se fiavam nesse Deus, assim, pega o que esse templo tem, traz aqui para a Babilônia e põe no templo de Bel, para descobrir, para eles saberem que Bel é o Deus que manda, no Deus deles. E quando eles entraram em Jerusalém, por que ele teve interesse de ir lá no templo? Porque assim, se nós dominamos o Deus deles, nosso Deus dominou o Deus deles, então tudo que é do Deus deles vem para o templo de Bel e fica lá. E ele então se lembra, o banquete está bom, qual é a novidade agora que eu tenho? Vai na torre e pega lá as taças, que nós vamos fazer agora uma saideira aqui, e trago os melhores vinhos, e nós vamos servir nas taças que estavam no templo em Jerusalém. E eu, os 1000, as mulheres e as concubinas, faremos brindes com as taças que estavam no templo do Deus dos judeus. Soberba. E colocaram as taças nas mesas de todos. E rapidamente sirvam o vinho. E a hora que serviram o vinho, assim, agora nós vamos fazer um brinde de louvores aos deuses que nós temos. Peguem suas taças, aos deuses de ouro, aos deuses de prata, aos deuses de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, dê glórias a eles. Assim, no mesmo instante, apareceram os dedos de uma mão humana, que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado onde todo mundo via. E o rei via os dedos de uma mão que estava escrevendo. Então o semblante dele se empalideceu. Os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam. Seus joelhos batiam um no outro. E diz mais aqui a palavra. E o que estava escrito é Mene, Mene, Tekel, Farsim. Na realidade, a palavra Mene, Mene, ela é valor de uma moeda que não vale nada. E pareceu lá dizendo, moeda, moeda, você foi pesado, é menos do que a moeda que você considera que não vale nada. Passou de ti o reino, acabou. Com a taça na mão, bêbado do vinho, bêbado da soberba, e naquele momento chegou a sentença dele. Eu chamo esse o banquete da condenação e o banquete da morte. Apesar das várias advertências do profeta Daniel naquele ambiente político, naquele ambiente real. Amados, vivemos num mundo de pessoas bêbadas morais e espirituais. Indivíduos, famílias, sociedade, instituições, cristãos e até igrejas. E todos têm uma fonte onde se embriagam. Andam cambaleando com as suas garrafas na mão. Garrafas do engano, da corrupção, a garrafa da sensualidade, do orgulho, da vaidade, da maldade, da prostituição, do ódio,
da ira, da dissensão, da bebedice, da glutonaria, a garrafa da imoralidade, da violência, da injustiça, da idolatria, da feitiçaria, e assim a lista vai. Eu morei num local, amados, onde existia muitas pessoas que bebiam, e vi muitas brigas de bêbados, porque a miséria, ela atrai muitas coisas, sobretudo a miséria. A pior miséria é a miséria sem Cristo. Então as pessoas gostavam de parar nos bar, e todos os bar tinham muita cachaça. E tinha gente que tomava cachaça desde manhã. Passava antes do café, aqui está o pastor Gerson, sabe disso, é cachaça. Né? E durante o dia é assim. Para ter uma ideia, ela tinha um restaurante que tinha uma senhora já idosa que trabalhava fazendo a comida. Do lado do fogão tinha uma garrafa de cachaça. Ela estava cozinhando para o restaurante e toda hora bebia sua garrafinha. E era comum você ver as pessoas na cidade andando, cambaleando, com a sua garrafa na mão. Então a pessoa estava andando ali, meio cambaleando assim e tal, né? Com a garrafa na mão, aí de vez em quando parava, bebia aquele negócio e continuava com a garrafa na mão. Porque, na realidade, ele ficou dependente da embriaguez. O fato é, amados, que às vezes a pessoa ela não está embriagada com a bebida física, mas ela está embriagada com alguma coisa do mundo e que a torna sem lucidez para discernir as coisas espirituais. Às vezes nós caminhamos, estamos dentro de uma igreja, mas estamos bêbados. Estamos carregando, estamos alimentando como bebida que torna a pessoa embriagada. Tem várias marcas, não é só cachaça, mas tem uísque, tem vinho, tem um monte de coisa aí que embebeda a pessoa. São diferentes formas, mas que levam você ao mesmo estado de consciência alterada. Da mesma forma, amado, quando a gente bebe alguma coisa do mundo, você fica com o seu estado de consciência espiritual adulterado e você não tem mais discernimento das coisas espirituais. Porque o bêbado não sabe discernir. Se você falar para ele o que é certo, o que é errado, o que é justo e injusto, tudo é válido. O bêbado não consegue diferenciar nada. Eu vi um bêbado andando um dia, e ele estava andando, aí pastor Guilherme, ele tropeçou assim na perna dele assim, ó, e caiu. Aí olhou para trás e falou assim, ó, não me derruba não, hein? Mas ele tropeçou no próprio pé. Aí ele olhou, por quê? Ele não entendeu que era o pé dele que tropeçou nele mesmo. Falta de lucidez. Amados, o que Deus está falando conosco, nós temos que tomar cuidado com a embriaguez. Às vezes, cada um de nós tem uma garrafinha escondida. E hoje, nós estamos ainda falando sobre raio-x. Deus está dizendo, eu estou vendo a sua garrafinha escondida. E essa noite é noite de libertação. Essa noite é noite de cura. Essa noite é noite de lucidez para o meu povo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra, meu irmão. Às vezes está conectado em alguma coisa que você acha tão simples, mas você está dependente daquilo. Eu conheci uma mulher que vivia junto com a mãe, só as duas na casa. Tinha muito dinheiro, fama, aquela coisa toda. E as duas eram assim. Chegava em casa, aí ia contar um assunto, o assunto começava em discussão. Porque eu não concordo, porque não é assim, não sei o quê. E começava uma discussão das duas. E a filha falou assim, para você ver, nossa, lá é tão sério, que eu chego na porta do quarto da minha mãe, grito, falo, vou para o meu quarto, a mãe vem para o meu quarto, grita, não sei o que, então. Aí nós paramos de falar uma semana. Aí uma semana tem paz lá em casa. Aí depois, passou uma semana, estou aqui, cheguei, começa a conversa de novo. Aí outra briga, mais uma semana. E assim nós vivemos. Parece que só tem paz depois da briga, porque a gente fica de mal um com o outro. Sabe o que é isso? Estão bêbadas. Tem casamento de bêbado aqui também, no nosso meio. Você tem que ver o que está alimentando a tua embriaguez. Amados, se a gente não consegue se submeter à palavra de Deus, porque você está bêbado. Um bêbado não sabe o que está aqui. Você fala disso aqui, não tem sentido para ele. Ele segue a lei da embriaguez. É sem sentido, é sem lógica, e é por esse sem sentido e sem lógica que ele age. Porque ele não tem referência. O bêbado não tem. O sistema dele de raciocínio lógico está todo adulterado. E quando você é um bêbado espiritual, está se alimentando de uma fonte estranha, que tirou a tua lucidez, né, isso aqui não tem sentido para você.
Isso não tem sentido para a sua vida de fé, não tem sentido para o teu casamento, não tem sentido para a tua função como marido, não tem sentido para a tua função como esposa, não tem sentido para a tua função de coisa nenhuma. Porque você está bêbado. O espírito da Babilônia continua vivo, influenciando famílias, influenciando pessoas, influenciando sociedade, nações. Olha como estão as instituições brasileiras, bêbadas, porque elas estão embriagadas. Olha como está o sistema de justiça brasileiro. As pessoas tropeçam nas coisas pequenas que até o leigo sabe que tropeçaram, porque estão bêbados, perderam a lucidez. Quantos políticos perderam a lucidez? Amados, as altas instituições políticas do país estão embriagadas, perderam a lucidez e elas desapareceram do cenário nacional. Nós temos que tomar cuidado, que tem igrejas que estão perdendo a lucidez também. Tem crentes que estão perdendo a lucidez porque estão ficando embriagados com as coisas do mundo. Mas o Espírito Santo de Deus está nos dando uma oportunidade. Antes que a mão apareça na parede estucada, mene, mene, tekel, Deus está dizendo, estou te dando uma chance de você se libertar desse mal, de você ser restaurado pelo meu Espírito, para viver no caminho e no trilho da verdade. Bendito é o nome do Senhor. Amados, estamos terminando essa ministração já. Estamos vivendo num mundo em que há muitas pessoas embriagadas por aquilo que bebe. Deus está nos dando um momento de reflexão para você ver o que está me alimentando. O que alimenta a minha embriaguez? O que alimenta? Cada um de nós aqui, amados, você pode estar bem hoje e amanhã você sai daqui do culto numa bênção e você dorme tranquilo. Que palavra, Senhor. Pai, eu tenho realmente, de vez em quando eu tomo um gole, eu passo em algum local ali e eu tomo um golinho. Mas eu não estou viciado não, Jesus, eu só tomo um gole. Grande parte dos alcoólatras não aceitam que são alcoólatras. Eles dizem assim, eu só bebo socialmente. A hora que eu quiser eu paro. A gente que lida com drogados, que lida com alcoólatras, que lida com pessoas viciadas em outras coisas, eles sempre dizem a mesma coisa. Não, isso aqui é o seguinte, a hora que eu quiser eu paro. Na realidade, porque ele é alimentado pela bebida física, mas ele é alimentado também pela bebida do engano. Ele tenta se enganar e enganar as outras pessoas. Era igual o meu cunhado que faleceu. Não, Ribeiro, a hora que eu quiser eu paro. Morreu daquilo que ele achava que tinha controle. E que a coisa tinha controle sobre a vida dele. Amados, eu quero entrar no céu. Eu não sou melhor do que nenhum crente aqui. Não sou mais sábio, não sou mais santo, mas eu quero entrar no céu. E o Senhor Deus tem nos dado essa palavra para que nós possamos alinhar com o reino dos céus e desconectarmos de algumas fontes que estão nos embriagando e tirando a nossa lucidez. Quando você começa a achar que tudo é normal porque você está bêbado. Não, pecado é pecado e pecado impede de entrar no céu. O céu é a assembleia dos santos, dos submissos à palavra de Deus, daqueles que conscientemente aceitaram Jesus como seu Salvador e aceitam as regras do reino de Deus para a conduta da sua vida. São as regras do reino que modelam o seu caráter, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Amados, é interessante que a palavra diz assim, não vos embriagueis com o vinho em que há contendas, mas sede cheios do Espírito Santo de Deus. Essa palavra aqui, ela dá uma amplitude maior. Alguém fica preso no vinho da garrafa, mas o vinho aqui representa tudo aquilo que causa embriaguez e te tira a lucidez para você discernir o mundo espiritual. Recebe essa palavra, meu irmão. Recebe essa palavra. Deus te trouxe aqui para você ser curado, para você ser liberto, ser restaurado, reconciliado, para você ter a sua lucidez de volta, para você entender, isso vem dos céus, isso não vem, para você discernir. O inimigo, ele é muito sutil, e ele diz, eu vou agir no mundo dos bêbados. Eles não discernem uma coisa da outra. Amados, e a igreja, ela é
a instituição instituída na terra para ter lucidez, para dizer aonde está a verdade. E somente a igreja. Não tem mais ninguém que tenha autoridade de apontar o caminho da verdade, senão a igreja, que ela é instituída por Jesus Cristo na terra. Mas eu não posso estar com estado mental alterado pela embriaguez. Que o Senhor Jesus nos guarde. Que o Espírito Santo de Deus mova os nossos corações a tomarmos decisões e atitudes. Senhor, existe aqui uma garrafinha escondidinha na minha vida e que eu bebo dela de vez em quando. A partir de hoje, Senhor, ela não me pertence mais. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero caminhar no reino da Tua graça, Senhor. Eu não quero caminhar nesse mundo como bêbado. Mas nós temos que tomar cuidado, porque o bêbado tem uma linguagem. Ele anda cambaleando. Todo mundo sabe que um bêbado, de longe você vê um bêbado, porque ele anda cambaleando. Ele cambaleia na vida, como ele cambaleia também aqui. Aí você vai conversar com o bêbado, a conversa dele não tem sentido. Mas quando a pessoa está lúcida, a conversa dela tem sentido. Da mesma forma, o pastor André já pegou aqui nessa igreja. Qual é a linguagem que a igreja está passando para o mundo hoje? A linguagem de um lúcido ou de um bêbado? Se eu passo a linguagem de um bêbado, o mundo fica confuso. Eu não sei se é, se não é. Se tudo pode ou não pode, eu não sei. A linguagem que eles passam, falada e de vida, o mundo pode dizer, me deixa confuso. Significa que ora eu estou lúcido, ora eu estou bêbado. E eu passo uma mensagem dúbia para o mundo. Eu tenho que decidir, amados, com a minha vida, que tipo de mensagem que eu passo para o mundo. Com a minha família, que tipo de mensagem que eu passo para o mundo. Eu não posso passar a mensagem de um bêbado para o mundo. Eu tenho que passar a mensagem que eu recebi do reino na íntegra. Com consciência, coragem, ousadia, unção. Dizer, Jesus Cristo salva, liberta, transforma. E a pessoa tem que olhar para a minha vida e dizer, a vida dele tem isso. Como as pessoas lá do posto de gasolina, como a mulher lá do restaurante, que aí estava eu e a Delma, que ela se reconcilia durante a hora de pagar a conta, pastora. Em São Paulo, Deus direcionou numa direção lá que foi tremendo. A mulher com a máquina na mão, chorando dentro do restaurante. Alguém achou que ela estava sendo humilhada por eu e a Delma, mas na verdade era o Espírito de Deus nos conduzindo para aquela mulher ser reconciliada. Eu tinha ido para São Paulo para fazer um exame médico. Fomos jantar num negócio lá. E aí Jeová disse, é para cá. Fala uma linguagem que ela entenda. Uma mulher disse, pastor, para eu voltar, me firmar, vai ser muito difícil, porque a razão pela qual eu saí da igreja ainda está doendo. Eu disse, Jesus, ele trata do teu presente, do teu futuro. Olha para Jesus que ele trata do seu passado, minha filha. Seu passado não pode te perturbar mais. Não interessa o que aconteceu contigo. Jesus, ele resolve qualquer parada. Amado, mas a nossa vida tem que passar uma linguagem para as pessoas. De quem nós somos? Somos lúcidos ou não em Cristo Jesus? Não pode haver palavrão na minha boca, porque, amados, eu falo de coisas santas. Senão eu confundo as pessoas. Eu não posso ser o homem das piadas engraçadas, senão eu confundo as pessoas. Amados, para ser santo, passar uma linguagem lúcida, dá trabalho, tem renúncia, tem preço a pagar. A gente abre mão de muita coisa que aparentemente é prazeroso, para que a sua linguagem não seja confundida no mundo de trevas que a gente vive. Mas a eternidade nos recompensará de tudo isso.